Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Gostaria de falar hoje sobre a linguagem simples, né? Um movimento, digamos assim, né? Uma ideia que tem sido difundida aí em muitos campos, né? Que busca, digamos, levar uma linguagem muito simples para os livros, para os jornais, para os informativos do governo e muitos ambientes. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu acho que sim, tem ambientes que a linguagem deve ser usada de uma forma, digamos, simples mesmo. Acho que essa é a palavra, né? Deve ser usada de forma direta e sem recorrer a palavras mais incomuns, enquanto se pode usar palavras mais habituais no dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, em textos do governo, em contratos, né? A pessoa, para ela ser tratada minimamente de forma justa, ela tem que ter um acesso ali e conseguir entender o que está sendo dito, até porque tem pessoas que não têm condições de entender, caso seja uma linguagem, como é que eu posso dizer, rebuscada em demasiado, né? Muito rebuscada. Agora, por outro ponto, essa ideia de querer levar uma linguagem simples a todos os ambientes, né, nos livros, nos artigos, caminha, né, faz com que caminhemos em direção a uma pobreza de vocabulário tremenda. Né? E aqui eu não estou dizendo que as palavras mais simples são mais pobres, que as mais rebuscadas são mais ricas. É questão de pobreza de vocabulário, limitar o vocabulário das pessoas, o tanto de palavras que elas conhecem é um número muito enxuto, né, muito pequeno. Por quê? Quando se faz um uso adequado de palavras mais incomuns, de palavras mais rebuscadas, você dá a chance da pessoa ir lá no dicionário e ver, poxa, essa palavra é essa, agora eu conheço uma palavra a mais. Agora, quando você fica nas mesmas palavras, essas palavras são as que a pessoa já conhece. Ela não é levada a aprender mais, a subir de degrau. E isso não é questão de complexidade, de essa palavra aqui tem nota 10 de beleza, essa aqui tem 5. Não é esse o ponto. É questão da pessoa ter mais vocabulário. E o tipo de argumentação que as pessoas podem usar para querer propagar a linguagem simples, ou pelo menos esse uso incorreto da linguagem simples, é que não, você usando palavras muito rebuscadas, você pode acabar excluindo as pessoas que não as conhecem, que têm dificuldade para entendê-las, né? Mas se a gente for nessa mesma lógica, daqui a pouco não será mais ensinado, né? Não serão mais ensinadas as fórmulas matemáticas nas escolas, não será ensinado aos alunos fazer equações, regra de três, fórmula de Bhaskara, né? Porque alguns vão ter dificuldade. Então, daqui a um tempo, se essa lógica fosse seguida, é possível que estariam dando tabuada até o terceiro ano do ensino médio. Você vê que é um princípio muito equivocado. Não, óbvio que vão ter alunos, e às vezes muitos alunos, que vão ter dificuldade com as questões mais complexas da matemática. Mas não é por isso que eu vou simplesmente abandonar esses alunos e não, fica na tabuada, e é isso, vocês são livres. Porque esse aluno vai ser prejudicado. Aquele que tiver um maior nível de conhecimento pode ter mais chance de conseguir emprego, de conseguir se destacar muito mais do que esses que foram abandonados. Claro, aí eu quero entrar no ponto. Tem pessoas que, por exemplo, por uma deficiência mental, não consegue de fato aprender coisas mais complexas da matemática e de outras áreas. Aí, dentro do que ela pode, deve ser dado, né, deve ser feito o melhor para ela, deve ser ensinado o máximo dentro do limite que ela tem. E ela não tem culpa de ter um limite menor do que as outras, ela não é inferior por isso, né? É, E tem pessoas que mesmo sem ter alguma deficiência não tem facilidade nessa área. Você pode ver alguém que é muito bom em letras, mas em matemática é péssimo. E você pode ver alguém que em matemática é ótimo, mas em humanas é péssimo. Não quer dizer que uma pessoa é melhor ou que uma pessoa é pior que a outra. É questão de destaque, né?
Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha na roça, trabalha pesado na roça, plantando café, colhendo café, plantando, trabalhando em obra, fazendo diária. Eu, se fosse me colocar lá, possivelmente eu não iria conseguir no sol plantar 800 pés de café em um tempo muito curto. Não ia. Mas ele faz trabalhos dessa natureza. Agora, se colocasse ele também para explicar um tema bíblico, é muito possível que ele não consiga também. São áreas diferentes. Mas eu tenho que ofertar para ele, pelo menos para ele tentar, para ele ter a chance. E às vezes é uma área que ele iria se destacar e nem sabia. Mas eu não posso presumir assim, não, ele é burro, ou ele não sei o quê, ou ele não sei o quê. Então eu não vou nem ensinar a Bíblia para ele. E nem ele poderia chegar, não, esse Henrique ele é fraco, esse Henrique é molenga, então eu não vou nem dar chance. Claro, é um trabalho, né? Um pouco diferente. Mas se fosse o caso, não, esse Henrique é fraco, isso se torna um preconceito. Né? Uma ideia que diz combater o preconceito linguístico já tem o preconceito enraizado em si próprio. Curioso, né? Lidar como se as pessoas não tivessem capacidade de aprender magia além. É uma ideia que na prática deixa as pessoas no mesmo lugar e deixa as outras no mesmo papel de superioridade intelectual. Ou pelo menos continuam sendo tratadas dessa forma. Quando você acomoda a pessoa, não, fala do jeito que você quiser, ou você supervaloriza um dialeto dela que não vai ser aceito em muitos contextos da vida séria, do contexto profissional, do contexto acadêmico, quando você super incentiva ela a se confortar nisso e não dá tanta atenção à forma correta de se falar, você só proporciona que a pessoa continue aqui embaixo e que aqueles que têm domínio continuem aqui em cima. É aquilo que nem tudo que parece é. Inclusive, eu tô com um livro aqui que eu já li, eu estava relendo. Esse livro aqui, eu estava indo muito nessas ideias, né? Fica invertido, mas esse livro aqui chama Linguagem, Poder e Ensino da Língua, de José Hildebrando da Canal. Eu recomendo a leitura desse livro aqui. Esse livro aqui, infelizmente, o autor ele cai na tolice de ofender as pessoas. Infelizmente. Isso não representa o contexto cristão, não representa o que eu acredito. Tá? Isso aí já foge, isso aqui tá errado e eu deixo claro isso. Eu acho que ele extrapolou demais por um ódio que ele sentia, mas do contexto de ideia, do argumento contra o que eu estou falando aqui, né, da ideia que eu já apresentei aqui, eu acho que é um livro razoável. Eu acho que é um livro bom, interessante de ser lido. E só fechando aqui a linha de raciocínio, né? Tem uma pessoa cadeirante. Essa pessoa cadeirante não consegue correr uma maratona. Possível que eu também não consiga. Nem chegar perto de um corredor experiente aí. Mas, poxa, se tem um cara experiente, se tem um cara que vai nessa área e ele quer se destacar nessa área, vamos dar a chance, vamos colocar uma pista, né? Não é pista de maratona, né? Mas vamos supor que, vamos trocar aqui o exemplo, que fosse uma pista de atletismo. Eu não sou bom em atletismo. Talvez eu consiga se destacar mais que um cadeirante, por motivos óbvios. Mas possível que eu não chegue nem perto de um atleta profissional da área. Mas não é porque eu não chego perto que eu vou dizer não. As pessoas podem começar, não conseguir, e aí elas vão estar excluídas porque elas não vão ter o mesmo desempenho que o atleta. Mas, poxa, vamos deixar a pista aí. Às vezes várias outras pessoas vão conseguir ter um bom desempenho. Às vezes essa pessoa que não conseguiu aqui vai se destacar na outra área ali, vai na natação, né? Vai no hipismo. Igual acontece, como eu já citei, pessoa de matemática que não é boa em humanas, pessoa de humanas que não é boa em matemática. Agora, nós temos que fornecer o ambiente educacional mais rico possível. E quando eu digo de levar a pessoa a escrever com palavras mais rebuscadas, que é isso que eu acredito, claro, tem contextos e contextos. Mas ensiná-la mais palavras, até palavras incomuns, às vezes palavras mais antigas, mas também palavras que são usadas, mas são
consideradas mais castiças, não sei se eu poderia dizer assim, é muito interessante, vale muito a pena, né? Você amplia, como eu já disse, o vocabulário que essa pessoa tem. Não é nem questão de não, você está lidando que essas palavras são mais ricas, que elas têm mais valor. Porque do ponto de vista linguístico, são apenas sons. Sons ligados a um sentido. Então, sons são sons, né? Talvez a gente possa querer definir qual sentido é mais relevante, né? Talvez, sei lá, óbvio, talvez não, né? Cuidar dos pobres é mais relevante do que, né? O amor é mais relevante, a bondade é mais relevante que o ódio, né? O amor é mais relevante que a preguiça. Isso é óbvio. Agora, no quesito dos sons, sons são sons. E não faz diferença. Mas às vezes até o sentido desses sons, apesar de, claro, quando a gente faz uma análise linguística, do ponto de vista linguístico, a gente não está buscando saber qual palavra é mais importante, qual palavra é mais bonita. Nem qual dialeto, qual língua é mais bonita. Mas é óbvio, esse é o ponto de vista da linguística, porque ela não tem esse objetivo. Mas, por exemplo, se eu sou um escritor, tá? Vamos fugir do ponto de vista linguístico. Se eu sou um escritor, eu busco usar as melhores palavras que passem a ideia que eu quero passar de uma forma mais adequada, que torne, quando é um texto com intenção estética, usar as palavras mais bonitas, fazer uma estruturação que fique mais agradável na leitura, tanto quanto um, um, um leitor pode ler dois textos diferentes e achar um muito mais bonito que o outro, mesmo que sejam apenas sons. Mas eu creio, eu penso que os sons, né, mesmo que seja apenas uma sequência de fonemas, as palavras, elas sim causam um impacto diferente naquele que está ouvindo. Não é à toa que, apesar de serem palavras sinônimas, enorme, gigante e imenso causam uma ideia um pouco diferente. Né? Pode até lembrar uma coisa diferente. Talvez gigante você pense em uma pessoa gigante, enorme você pense em alguma outra coisa. Né? Mas então, o que eu quero dizer é que na prática, né, não é nem um argumento que eu trouxe antes, que eu trouxe, como eu já disse, expandir o vocabulário. Mas se a gente for na questão estética, sim, há diferença. Tem palavras que são muito mais comuns. Por exemplo, no campo da poesia. Você fazer uma rima pobre, o que é uma rima pobre? As rimas pobres são aquelas que são aquela rima, né, na verdade, que ocorre entre palavras da mesma classe gramatical, né? Eu vou amar, eu vou cantar, eu vou pular, eu vou dançar. Tudo verbo, né? Agora, as rimas ricas são aquelas que ocorrem entre palavras de classes gramaticais diferentes, né? Eu vou viver, vou alegrar o meu ser, né? Ser aí é um substantivo, viver é um verbo. Isso aí é uma rima rica, né? Acho que eu acabei perdendo aqui um pouco da linha de raciocínio, porém a gente vê sim que existe uma valorização maior dependendo da palavra que você utiliza. E por que? Ah, eu me recordei. Por que a rima pobre tem, digamos, menos valor do que a rima rica? Porque é muito mais fácil fazer a rima pobre. É muito mais comum você ver a rima pobre. Quando você começa a escrever poemas, você já consegue fazer as rimas pobres. Mas as rimas mais ricas geralmente exigem mais treino, exigem mais habilidade. Então elas são mais valorizadas. São mais difíceis de ser feitas. E tem rimas que são talvez sejam consideradas raras, preciosas, que são você cria uma rima artificialmente, digamos assim, para facilitar.